Olá, tudo bom? Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de proteção radiológica. Hoje vamos abordar o risco potencial nos serviços de radiodiagnóstico. Vamos primeiro distinguir probabilidade e risco, que são conceitos que muitas vezes parecem ser semelhantes, mas tem uma questão muito importante de diferença entre eles. Primeiro, que probabilidade é algo matemático, algo em que temos uma, digamos assim, certa certeza que um determinado evento vai ocorrer, ou uma chance, como a gente diz, de ocorrer. E geralmente, em termos matemáticos, ele está representando entre 0, que é a chance de não ocorrer, e 1, que é a chance total de ocorrer, ou seja, vai ocorrer com certeza. Muito bem, quando a gente fala risco, tá? Não é só aquela probabilidade, aquela chance de uma coisa acontecer, como o risco de chover, o risco da gente ser atropelado ao atravessar uma rua, certo? Mas sim a questão de se esse evento, essa chance é muito desastrosa, ou seja, o dano causado se acontecesse vai ser muito alto ou não, e por isso nem sempre se tem um valor associado a esse risco, certo? Portanto, é importante ver a diferença entre um chamado evento A e um evento B, ou seja, jogar um dado, ganhar na Mega Sena, por exemplo. Se você tem que o evento A tem uma probabilidade de 0,1 de acontecer, de 0 a 1, lembrando, 0 não acontece, 1 sempre acontece, e o B 0,9, a gente até pode falar que há 9 vezes mais chance, né, ou mais provável, de que aconteça o evento B. Eu espero que mais vezes aconteça B do que aconteça A, ou a cada 9 vezes que aconteça B, vai acontecer uma vez A. Quando se fala de risco, o principal é o dano, certo? O problema que esse evento A ou B vão gerar quando eles acontecerem, certo? Então não há exatamente uma matemática envolvida, mas sim o que a gente chama de juízo de valor, certo? Ou seja, o quanto que eu acho, mais ou menos, que isso é prejudicial, ou que o dano é grande ou pequeno. Claro que muitas vezes a gente se vale de pesquisas, de teses, matemática, estatística, etc., que até dizem uma chance maior de ter um câncer, uma chance maior de desenvolver uma patologia e assim por diante. Mas, ainda assim, a gente determina o risco ou quantifica esse risco a partir de percepções ou, enfim, da cultura e do conhecimento que a gente tem daqueles fatos. Bom, uma coisa também muito importante é que o risco ele é intrínseco. O que significa intrínseco? Ele é próprio, ele faz parte do objeto, do processo, de um equipamento, certo? Eu não consigo eliminar o risco, porque faz parte do objeto. Ok? Então, por exemplo, um carro. Todo carro tem o risco de sofrer um acidente, de causar um acidente. Eu posso minimizar, não só colocando freio, não só colocando regras de trânsito, como até colocando alguma inteligência artificial nesse veículo para que ele perceba algumas coisas que o motorista pode eventualmente não perceber. Correto? Isso cada vez mais. No entanto, o fato de um carro estar em movimento numa avenida, numa rua, numa estrada, isso automaticamente faz com que, se alguém atravessar na frente e eu não conseguir frear, ou se eu frear, mas não parar a tempo, eu venha a atropelar. Ou se tiver um buraco, eu venha a bater a roda nesse buraco. Então, o risco sempre existe, por mais que a gente tente minimizar. Por isso, a gente não pode falar que fazer um exame radiográfico, seja de tomo, mamografia, até uma radiografia
dentária, que isso vai ser sem risco, ou o risco é mínimo. Podemos dizer que o risco é mínimo, mas não mínimo naquele sentido assim, não tem risco nenhum, não é nada. Não, sempre tem um risco. Então esses riscos são inerentes. O que a gente tem que ver é se esse risco inerente que tem, e a gente sabe, por exemplo, do dano biológico, né? Toda vez que a radiação passa pelo nosso corpo, se esse dano ele é maior que o benefício, certo? Ou seja, realmente eu vou provocar um dano, então há o risco de ter um câncer provocado por aquela radiação, só que esse risco ele é pequeno e principalmente ele é mínimo em relação ao benefício de eu ter diagnosticado, por exemplo, uma patologia, uma doença e assim por diante, certo? Daí que a resolução 330 exige que seja criado um comitê de gerenciamento de risco. Então, eu tenho que gerenciar os riscos. E o que é gerenciar os riscos? É conhecer os riscos e evitar que eles aconteçam, por exemplo, né? Que os eventos que provocam os danos venham a acontecer, certo? E aí, quando eu estou gerenciando o risco, como eu disse, não é uma questão matemática, eu preciso ver questões sociais, econômicas, políticas, certo? Então eu tenho que ver se vale a pena eu usar, por exemplo, a radiação X para fazer um exame no lugar do ultrassom. Muito se fala, né, que o ultrassom, por exemplo, não causa nenhum dano biológico. Contudo, ele não tem a mesma qualidade de imagem, ele precisa necessariamente de um médico capacitado, que tenha feito todo o treinamento para poder fazer a imagem e interpretar a imagem, enquanto que uma mamografia, uma radiografia convencional, ela é muito mais fácil, mais rápida e pode ser feita, por exemplo, por técnico e tecnólogos. E depois enviados, inclusive remotamente, para que um médico faça o laudo no outro local. Então aí é uma questão, como a gente vê, econômica e política, enfim, né, de política pública, de por que utilizar ainda a radiação X no lugar do ultrassom, em muitos casos, por todos esses problemas, certo? Então, para gerenciar o risco, a gente tem primeiro que avaliar esse risco. Como é que a gente avalia? Primeiro, identificar a fonte que vai causar o dano. Então, aquele equipamento, naturalmente, de raio-x, vai gerar a radiação que vai causar o risco. Então, como é que eu diminuo esse risco? Bom, se eu colocar a técnica certa, a técnica correta, e com isso diminuir a quantidade produzida. Isso é uma forma, então, de diminuir o risco, certo? Eu identifico a fonte que é? Produção errada de radiação. Bom, eu tento fazer dentro do possível, já que a gente fala em radiologia, ver a questão dose e a resposta que eu tenho desse risco. Então, se eu aumentar muito a dose, eu tenho uma probabilidade maior de desenvolvimento de câncer, por exemplo. Se eu errar nessa dose muito ou pouco, eu vou ter que repetir o exame. Qual é a chance? Se eu aumentar 10%, por exemplo, dei dose a mais, mas não vou precisar repetir, que repetir é 100% da dose, é dobrar a dose, certo? E aí, com tudo isso, fazer então a caracterização do risco, tá? Fazer todos esses levantamentos aqui e escrever o que pode então ser a causa de um risco em termos de proteção radiológica, que é o mais importante. Bom, na identificação, o que a gente tem? Primeiro, qual componente da tecnologia pode causar um advento danoso para o paciente, o público ou o trabalhador? Então, é a produção da radiação X? Ok. Por exemplo, pode ser a mesa, se a mesa tiver um problema, o paciente, sei lá, pode cair da mesa, alguma coisa assim, pode colocar a mão em algum lugar e a mão prender em alguma engrenagem. Então, isso aí são riscos que devem ser identificados, ok? Claro que na proteção radiológica, a primeira coisa é produção de radiação e proteção dessa radiação. Contudo, eu também posso pensar lá na processadora automática ou na leitora de cassete, que também, se der algum erro, eu vou ter que repetir o exame. Então, ali também tem um risco de eu aumentar a dose no paciente por ter que repetir o exame.
Então, quando eu vou estabelecer essa dose, eu tenho que pensar como que ocorre a exposição, ou seja, se é um membro do público, se é alguém que está passando num corredor e a porta está aberta, isso é um risco. O trabalhador que está se expondo sempre à radiação a cada vez que dispara o feixe e pode estar ou não protegido atrás do biombo, usando um avental, esse tipo de coisa. E tentar fazer a questão dessa exposição, dessa quantidade de radiação e o efeito determinístico, estocástico que pode acontecer. Isso é importante por quê? Porque aqueles riscos que causam maior dose, digamos, ou maior dano a um membro do público, a um trabalhador, esses riscos eu vou atacar mais, eu vou atacar primeiro, eu vou tentar eliminar, ou melhor, a gente não elimina, né? Vou tentar diminuir ao máximo, enquanto que outros riscos que eventualmente dão uma dose menor, eu vou deixar, digamos, para um segundo plano, certo? Aí que está o nome gerenciamento de risco, é escolher quais os riscos que eu vou trabalhar. Então, dentro da avaliação do risco, a gente falou que tem uma parte que é a caracterização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa síntese, eu vou tentar reunir quais são os danos que podem ocorrer, qual é a probabilidade, né? E aí vem a questão matemática da probabilidade de acontecer, a severidade dos danos. Então, como foi falado, se o dano ou se a quantidade de radiação é muito pequena, o dano deve ser muito pequeno. Se a radiação é maior, pode ser que haja um dano maior. Tempo de vida eventualmente perdido, né? Isso seria, claro, que já uma pesquisa um pouco mais científica, um pouco mais profunda, que você pode pegar dados, por exemplo, do INCA, que fala quanto que você pode, digamos assim, perder de vida, diminuir a sua vida útil em relação ao desenvolvimento de um câncer. Então, existem algumas estatísticas nesse sentido. Quanto cada milisievert pode reduzir na sua expectativa de vida, ok? As vulnerabilidades de exposições, também a intensidade, a frequência dessas exposições, se isso vai acontecer todo dia com o trabalhador, porque falta um biombo, ou se isso vai acontecer eventualmente porque alguém do público passou no momento que a porta estava aberta, mas nem sempre vai ser a mesma pessoa que vai passar na porta, né? A duração da exposição, a população exposta, então no caso, por exemplo, de um acidente, uma medicina nuclear, ou mesmo uma radioterapia que possa envolver vários pacientes, ou até, digamos, uma explosão, alguma coisa que leve a muito mais pessoas envolvidas. Então, também você tem que gerenciar esse risco. Esse risco for algo que vai afetar muitas pessoas, de novo, você vai dar prioridade para essa parte. Os grupos populacionais, eventualmente, né, também, em termos de população, e acessibilidade à localização geográfica da população. Então, se vai acontecer num local de grande concentração de pessoas, ou de poucas, se isso é numa área rural, e assim por diante. O gerenciamento de risco, então, também tem 3 etapas, né? Geralmente, ela é uma característica da autoridade reguladora, no caso, a Anvisa, né? Vigilância Sanitária. Mas a gente pode pensar no âmbito também de um setor de radiodiagnóstico, né? Do hospital, a gente trabalha, da clínica, né? Também a gente pode reproduzir isso no nosso pequeno universo, digamos assim. Então, estabelecer as opções regulatórias e tomadas de decisão, que no caso de um serviço de radiodiagnóstico seria a legislação que vai ser obedecida, pequenas regras e normas internas que você também vai estabelecer, né? E o que você vai fazer caso desobedecida essa regra, ou como fiscalizar, assim. Aí, implantar as ações de controle. Então, vai desde lá do controle de qualidade, que a gente viu que a RDC 330 exige, a questão da dosimetria, do levantamento radiométrico e assim por diante. Como comunicar esses riscos, ou seja, como registrar, por exemplo, que aconteceu um pequeno acidente ou um quase acidente, né, que foi evitado, mas que você percebeu ali um erro de conduta, de processo, né? E aí também avaliar se está tudo funcionando bem, se você está conseguindo realmente
evitar os acidentes ou as falhas, os erros humanos, assim por diante, e como é que está ocorrendo então esse controle, quais são as ações que são tomadas. Então, sempre tem que se levar em conta o que a gente chama de juízo de valor. Então, dentro desse gerenciamento de risco, você vai ter situações que você vai deixar, digamos assim, aceitável, certo? Tolerável. Então, aceitável é algo como tipo, tá tudo correndo bem, os riscos são pequenos. Tolerável é que uma outra coisa não está funcionando muito bem, mas não interfere no funcionamento geral, não aumenta significativamente o risco geral, seja do trabalhador, do paciente. E as ações, desculpa, os riscos que são intoleráveis, ou seja, não podem ocorrer de maneira nenhuma, certo? Não pode acontecer. Então, você vai trabalhar com esses níveis e sempre fazendo um controle se você está alcançando os riscos toleráveis ou os inaceitáveis e se você está conseguindo manter tudo dentro de algo aceitável, certo? Bom, por exemplo aqui, para ficar uma coisa mais clara, o serviço não tem licença. Claro que do ponto de vista, assim, se você pensar, tá, mas está tudo funcionando redondo, o que significa sem licença? Pode ser simplesmente que ele já tirou a licença, mas não renovou essa licença. Então, significa que é uma questão apenas burocrática, o fato de não ter a licença, ou será que no momento que você descumpre a licença, você pode ter o risco, veja bem, o risco de não estar cumprindo outras coisas, entende? Porque assim, se você é negligente com a licença, pode ser que você seja negligente com outras coisas também. Esse é um problema, certo? Só que normalmente, se você for ver em termos de vigilância sanitária, se você não tem a licença, o que, que você faz? Você fecha. Então, um chamado risco potencial inaceitável. Não tem licença? Fecha. Certo? Mesmo que esteja tudo, entre aspas, funcionando ok, 100%. Tá? Então, isso é um risco inaceitável. Você não aceita correr o risco de não ter algo autorizado. Por que, que não foi autorizado? Será que está faltando alguma coisa? Será que não pediu a licença porque tem algum erro? Então a gente não sabe. Por isso, assim, não tem licença, fecha. Essa é a ideia. Tá? Dentro do que? De gerenciar o risco, ou seja, diminuir o risco. Local sem licença é um local de risco. Então eu gerencio esse risco como? Simplesmente inabilitando, né? Cancelando o alvará ou fechando e assim por diante. Já outra situação, por exemplo, é a luz do negatoscópio, certo? Ou de um monitor, né? Já que hoje em dia a gente está muito na era digital. Então, será que a luminosidade inadequada, ou seja, eu simplesmente não conseguir ver adequadamente ou no padrão exigido a imagem, isso significa um prejuízo para o paciente? É mais dose no paciente? Não, não é mais dose no paciente. Porém, eu posso ter um problema de erro de diagnóstico. Se o médico não conseguir enxergar bem aquela patologia, ou se não existir a patologia, ele achar que tem a patologia, isso pode provocar um sério problema para o paciente. Então, de novo, você tem que pensar, veja bem, juízo de valor. Está um pouquinho abaixo do valor, ok. Digamos que o padrão ali seja 3.000 nits, né, que é uma unidade de medida. Muito bem, se ele tiver 2.000, ele está meio fraquinho, tá? Mas ainda é, digamos, aceitável, ou melhor, é tolerável. O aceitável 3.000, talvez 2.500 a 3.500, alguma coisa assim. Um erro nessa faixa dos 3.000, isso é aceitável. Mas se ele tiver ainda com 2.000, ou mesmo muito iluminado com 4.000, isso ainda é, digamos assim, tolerável, tá? Não, um médico com um pouquinho mais de experiência, ele vai conseguir ultrapassar esse problema de estar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais
iluminado, certo? Então, a questão aqui do valor pode entrar num risco tolerável, algo assim que eu posso aceitar uma certa margem de diferença ou de erro, digamos assim, na luminância do meu negatoscópio. Tá? Então ele é um risco potencial, ou seja, tem a probabilidade, tem a chance de causar um diagnóstico errado, por isso chama-se risco potencial, mas que eu posso, digamos assim, aceitar, né, ou tolerar, digamos assim, até eu corrigir. Então não vou simplesmente fechar o estabelecimento porque tem um probleminha no negatoscópio. Eu vou dar um prazo, uma semana, 2, para consertar, ok? Ou se tiver um outro negatoscópio que eu posso usar, enfim. Então isso são questões de risco toleráveis, certo? E aí, como eu já até adiantei, o que é o risco potencial? Diz respeito à possibilidade de ocorrência de um agravo à saúde, ou seja, aquele risco tem a potência, tem a força, tem a chance de aumentar uma patologia, uma doença, né? Ou simplesmente criar uma patologia, uma doença, enfim, um dano ao paciente. E eu não preciso, nesse risco potencial, dizer exatamente o que vai acontecer, a probabilidade. Simplesmente vou dizer radiação a mais, um feixe a mais de radiação, uma técnica com um MAS muito alto, mais do que o recomendado, aumenta a chance de câncer. Ponto. Quanto que aumenta? Não vem ao caso. 10% a chance, 20%, 30%, 50%, não vem ao caso. Simplesmente ele tem esse potencial de agravar ou de danificar a saúde do paciente ou do trabalhador também. Então, simplesmente é uma questão de juízo de valor, certo? Que eu tenho um possível risco se eu aumentar a radiação. Só que, claro, eu faço uma avaliação no que está acontecendo, mesmo que o dano seja no futuro, certo? Então, não é uma coisa assim, acontece agora e eu já vejo o dano, certo? Por exemplo, um atropelamento, né? Como eu já citei algumas vezes. Então, quer dizer, atropelou, você já sabe, vai quebrar a perna, vai ter escoriações, pode ter um hematoma, quer dizer, uma coisa mais ou menos ali imediata, certo? Agora, no caso da radiação, o que pode acontecer é no futuro. Por isso que a gente não sabe exatamente avaliar esse dano, né? Mas a gente sabe que tem um risco de aumentar, certo? Por isso que esse gerenciamento, principalmente na área da proteção radiológica, ela é muito subjetiva, tá? É muito nessa coisa de eu acho, né, dentro do que a gente conhece, dentro das estatísticas, lógico, um pouco de ciência nisso, que isso aqui é um pouco mais grave do que o outro. Então, o negatoscópio perto do valor oficial, com uma diferença aceitável ou tolerável do valor oficial, ok, não tem problema. Não ter a licença, mesmo que seja apenas teoricamente um documento, uma burocracia, isso não é aceitável. Então, tem esse risco, tem esse juízo de valor, certo? Sem ter exatamente números e nem, o fato de não ter a licença aumenta em 50% a chance de câncer dos pacientes que estão lá recebendo a dose. Não, não é assim, tá? Certo? Então aqui a gente tem esse resumo da pesquisa inicialmente que você faz, os laboratórios, como é que ocorre o dano, a mecânica, né, a sistemática de ocorrer os danos, os riscos, medir eventualmente valores para saber a questão de quanto que você aumentando a dose vai aumentar o risco de câncer, isso já tem, né? A avaliação de risco, como a gente falou, né? Que é caracterizar, identificar o perigo. Tudo isso daqui você faz na parte de avaliação. E depois você faz o gerenciamento de risco, que basicamente é uma questão de Anvisa, de vigilância sanitária, né? Mas que você pode levar também para o seu local, seja uma clínica, seja um hospital. Então, a questão do contexto social, econômico, né, questão de saúde pública e assim por diante. Isso aqui, por exemplo, só vocês saberem, isso aqui foi adaptado pelo Marco Bertoncini Andrade, que é nosso funcionário, nosso servidor do IFSC,
e ele fez o mestrado dele justamente avaliando essa questão do gerenciamento de risco na área da mamografia. Então, aqui ele fala, né, sobre a autoridade reguladora, que estabelece o padrão, e aí vai para o serviço de mamografia, que tem que realizar o que a vigilância, no caso, manda fazer segundo os padrões. E os controles de risco exigem, né, que você faça algumas coisas, como obter o alvará sanitário, né, o controle de qualidade, treinamento periódico, etc. Tá? Então, quem quiser pode dar uma olhada ou na dissertação dele completo, ou até só revisar melhor aqui esse fluxograma rápido. Muito bem, então, um outro pesquisador da área, um professor do Instituto Federal da Bahia, o Marco Vinícius Navarro, ele apresentou também como um trabalho, acho que de doutorado, depois escreveu um livro chamado Risco, Radiodiagnóstico e Vigilância Sanitária, onde ele pega o modelo de avaliação de risco potencial, chamado MARP, e ele, digamos, faz uma pequena adaptação, ou nem diria uma adaptação, ele faz uma aplicação mesmo, né, desse modelo usado na indústria, certo? Para verificar, avaliar o risco potencial das unidades de serviço de radiodiagnóstico, certo? Então ele vê que esse modelo é muito interessante para quantificar e classificar os riscos e automaticamente, né, no conjunto dos riscos, na hora de gerenciar esse risco, ele faz a classificação do serviço. Então você pode dizer se aquele serviço tem um risco potencial maior ou menor que outro, certo? Isso é o que é interessante. Tá? Então aí você inclusive pode verificar onde você vai trabalhar para diminuir o risco. Qual é aquele risco potencial maior? Qual é aquele item que apresenta maior risco? Então, se eu quiser diminuir o risco do serviço como um todo, como é que eu faço para diminuir alguns riscos, digamos assim, entre aspas, piores? Tá? Então eu vou trabalhar com aqueles riscos mais graves, enfim, né? Lembre-se que é tudo uma questão muito de juízo de valor, e aí a partir disso eu melhoro o sistema como um todo, certo? Então a primeira coisa é você ter indicadores de controle. Então esses indicadores são os itens, o que você vai, digamos, entre aspas, medir, o que você vai olhar, o que você vai avaliar para ver se está funcionando ou não. Depois você vai ter níveis de risco, ou seja, se aquilo tem um nível baixo, um nível médio, um nível alto. E por fim, você vai fazer uma escala de aceitabilidade. Lembre-se que eu já comentei um pouco sobre, né, o risco aceitável, o risco tolerável e o risco inaceitável. Isso vai ficar mais claro agora com o MARP, certo? Então, a primeira coisa do MARP, desse modelo, são os indicadores de controle, ou seja, os itens que eu vou avaliar, eles são críticos ou não críticos, certo? O que significa crítico? Se aquele item, se ele não for cumprido, ele é inaceitável. Por exemplo, licença. Nenhum serviço de atendimento à saúde pode funcionar sem alvará sanitário. Inclusive, né, nenhum restaurante, lanchonete, assim por diante. Então, não tem alvará, fecha. É um risco de acontecer alguma coisa errada por não ter alvará e por isso estar ilegal. O risco é grande, então ele é inaceitável se ele não for cumprido, certo? Bom, do ponto de vista da Anvisa, ou da vigilância, do controle regulatório, se você não cumpre esse item, esse indicador crítico, a Anvisa, a vigilância, enfim, não tem como te controlar, digamos assim, certo? Se você não tem alvará, significa que você não foi lá e disse o que você está fazendo, qual é o equipamento que você está usando, quantos pacientes você vai atender e assim por diante. Então, é um perigo para a população, certo? E se você não cumpre certas coisas, quando a vigilância for lá
verificar se você cumpre ou não cumpre, e o fato de você não cumprir aquilo também é um risco muito grande e foge, digamos, do que ele diz do certo do controle. Qual é o controle? Ter tudo funcionando corretamente, basicamente é isso. E principalmente, um indicador nulo, o que é um indicador nulo? Significa que se eu não tenho um item, eu vou ter vários itens críticos, tá? Vou ter 5, 10, 20 itens que são críticos. Eu tenho que obedecer a todos. Então, se um item não existir, se um item for não cumprido, ou no caso, existe uma pequena matemática nesses indicadores, se o item for 0, tiver 0 pontos, ele anula, ou seja, o resultado é risco total, risco pleno para aquele serviço. Logo, eu não posso continuar funcionando, tem que parar as atividades. Já os riscos não críticos, os indicadores, significa o quê? Eles individualmente não são inaceitáveis, ou seja, individualmente são aceitáveis ou são toleráveis caso tenha um pequeno problema com eles, ok? Ou mesmo serem 0, tá? Ou não existia aquele item lá que deveria ter, certo? Bom, eles na prática funcionam como todos juntos um indicador crítico, então apenas se todos os itens não forem cumpridos, isso vai dar um índice 0, digamos assim, ele vai anular e você vai dizer, então tá, eu posso ter todos os críticos funcionando, cumpridos. A licença, um responsável técnico, supervisor de proteção e assim por diante. Porém, a luminosidade no negatoscópio está errada, eu não tenho dosimetria do trabalhador, tudo é 0. Então, se nada funciona aqui, automaticamente ele vai ser fechado. E, normalmente, podem ter níveis de risco, ou seja, o não crítico pode ter um valor, como a gente já vai ver, 1, 2, 3. O crítico até pode ter valor 1, 2, 3, mas normalmente ele vai ser 0 ou 1, ou seja, é cumprido ou não cumprido. Tá? Mas eventualmente você pode ter uma escala, dizer assim, não, é cumprido, mas com louvor. Ou não é cumprido, mas também eu não vou dar 0, não vou fechar o estabelecimento porque não cumpriu integralmente, certo? O que a gente já vai ver. Né? Já ia adiantar um aqui, mas a gente já vai ver o que isso significa. Bom, então, os indicadores críticos, né? Então, eu vou chamar aqui indicador crítico, indicador C, né? Indicador 1, indicador 2, indicador 3, tantos quantos eu quiser. Como é que é feita a média dos indicadores? Então, né? Quer dizer, se eu quiser dar uma nota, né? No fundo eu posso dar uma nota, digamos assim, ou dar um risco potencial desse serviço, se ele é um risco 2, 1, 5, 4, enfim, a gente já vai ver melhor isso. O que eu faço? Então, os indicadores são multiplicados. Tá? Então, eu faço a média multiplicando todos os indicadores críticos. Isso significa o quê? Se um indicador for 0, então, por exemplo, se eu tenho 4 indicadores, tem alvará, tem RT, né, responsável técnico, tem supervisor de proteção radiológica e, sei lá, dosimetria dos trabalhadores. Tudo ok? A média, né, digamos, fosse tudo, sei lá, valor 10, multiplica por 10, potência de 4, a média vai ser 10, porque todo mundo é 10. Ah, eu tenho tudo certo, mas eu não indiquei supervisor de proteção radiológica. Isso aqui é 0. O que acontece? 0 vezes qualquer coisa, né, vai dar 0. A raiz quarta aqui vai dar 0, o índice é 0, se é 0, risco total. Logo, não pode funcionar. Então, por isso que matematicamente a gente explica eles como uma multiplicação. Se alguém for 0, mata todo mundo. Já na questão dos não críticos, então está aqui, não crítico NC, eu tenho o indicador 1, o indicador 2, o indicador 3 e assim por diante. Então, para evitar que um anule todo mundo, como era o crítico, eu faço uma média simples. Somo todo mundo, lá 10 indicadores, divido por 10. Então, mesmo que eu tenha um aqui sendo 0, certo? 1 é 0. Ah, o negatoscópio não está no valor correto, está com 10% de erro.
falta lá uma sinalização de que acompanhante não pode ficar nessa sala, por exemplo, certo? Então, faltou esse valor aqui, isso aqui é 0, mas a média continua não sendo 0, se eu tenho os outros valores, 1, 2, 4 e assim por diante. Tá? Então, os indicadores não crítico é feito uma média normal, média aritmética normal, ok? Muito bem, a gente já vai ver para que servem esses valores. Então, o que acontece? Então, eu vou fazer esse modelo, né, de risco potencial, de avaliação do risco potencial, para o radiodiagnóstico, pensando o quê? Nas questões de radiodiagnóstico, de produção de radiação, questões de vigilância sanitária, o que é exigido pela vigilância sanitária, o que eu tenho que cumprir, pensar em radioproteção e risco como um todo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, então, além dos indicadores, é uma faixa de variação, certo? Já que eu vou ter que usar uma certa matemática ali para poder dar o risco potencial, não dizer, isso aqui tem risco, isso não tem. A minha clínica tem mais do que a sua. Como? Por quê? Quando? Onde? Como é que você sabe? Então, existe uma matemática ali para ajudar. Então, por causa disso, eu tenho que trabalhar com essa faixa de variação. E, primeira coisa, como não existe possibilidade de risco zero, risco mínimo ser igual a zero, sempre há um risco intrínseco, você lembra? Sempre há uma chance. Tá tudo funcionando, mas sempre pode dar errado. Sempre pode faltar luz e o equipamento desregular, certo? Então, eu tenho que cuidar, por exemplo, para não dar valor zero nesses meus índices, nessa faixa de variação. Então, isso foi algumas coisas que o próprio Navarro também fez as adaptações, né, quando estava propondo usar o MARP no radiodiagnóstico, certo? Outra coisa importante é níveis de aceitabilidade, ou seja, o que é aceitável, tolerável e inaceitável, que aí fecha o estabelecimento. Então, primeiro, eu não posso simplesmente dizer tenho isso, 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 aceito. Faltou alguma coisa, não aceito. Então, não pode ter uma faixa tão rígida, isso é aceitável, isso é inaceitável. Tá? A gente já vai ver por quê. Então, é sempre bom ter uma chamada zona de transição, que foi o que eu chamei antes ali de risco tolerável. Eu tolero por algum tempo, certo? Eu tolero o tempo suficiente para corrigir, que geralmente vai ser um dia, talvez uma semana, se for uma coisa no equipamento, que tem que chamar o pessoal da manutenção e assim por diante. Então, eu tenho que permitir a variação e dentro do princípio de otimização, que de repente tem coisas que eu não vou conseguir arrumar, ou não vou conseguir me ajustar, porque, digamos, é impossível. Então, eu não vou conseguir sair, talvez, de um nível quase tolerável, quase aceitável. Quer dizer, eu sempre vou ficar ali próximo do aceitável, né? Bem próximo, mas não é aceitável. Então, com isso, eu não vou dizer, então é inaceitável, tem que fechar. Não, eu estou ali próximo, mas por algum motivo, né, a gente já vai ver agora, logo vai ficar claro, eu não consigo chegar plenamente no aceitável, no risco mínimo. Muito bem, então, foi criado o que chama-se controle de risco, certo? Significa assim, o resultado final, tá? Então, o resultado final é o quê? É eu pegar a média dos valores críticos, vezes a média dos não críticos, fazer essa média geométrica. Por que tem que ser geométrica? Se o crítico aqui por acaso der 0, um número muito baixo, ele é preponderante em relação ao outro. Tá? Então, se eu tenho a média aqui, digamos, 1 e aqui 5, certo? Se eu fizer 1 vezes 5 dá 5, que é raiz quadrada, vai dar ali 2 e pouco. Desculpa, se eu fizer raiz quadrada, 2 e pouco. Se eu fizer a soma e dividir por 2, vai dar 6 dividido para 3, ou seja, a média geométrica sempre puxa para baixo. Quem que vai puxar para baixo aqui vai ser o indicador crítico, por isso que tem que ser multiplicado. Enfim, apenas um detalhe. Bom, e o risco potencial, então? Qual é o risco desse meu serviço? Que risco ele está? Um risco alto, um risco baixo? É melhor que o outro serviço? É pior que o outro hospital? Como é que tá? Então, a gente pega esse valor aqui que a gente achou, coloca numa exponencial e chega à seguinte conclusão.
Se o controle de risco der 0, certo? Significa o quê? Faltou um índice crítico, certo? Uma variável crítica, não tem licença, zerou, pronto. Qual é o risco potencial desse serviço? Não tem alvará, o risco é 1. O risco é máximo. 1. Fecha. Faltou, sei lá, responsável técnico. Não tem ninguém responsável técnico do serviço. Esse indicador tem ou não responsável técnico. Eu vou dizer, não tem, é 0. Fizer todas as contas matemáticas, eu vou chegar que o meu CR é 0, né? Mesmo que eu tenha os não críticos funcionando, que eu vou multiplicar 0 vezes alguma coisa. Vai dar 0 aqui na exponencial, valor 1. Perfeito, fecha. Agora, eu vou usar uma tabela geralmente de 1 a 5, ou eventualmente de 0 a 5. 5 é o máximo, está tudo perfeito. Está tudo joinha, é 5. Negatoscópio funcionando, medidor de KV emitindo a quantidade correta de KV, tem responsável técnico, tem 2 responsável técnico, pô, top de linha, tem 2 supervisor, quando um não tá o outro, tá tudo perfeito. Licenciamento ok, antes de ter um novo licenciamento, de vencer, eu já faço um novo licenciamento, eu me adianto para não ficar um dia sem... Ok, tá tudo perfeito, então é tudo nota 5. Ainda assim, se tudo for nota 5 e a média final de todas as contas der o 5, ou seja, meu controle de risco é 5, é top, como se fosse nota 10, se eu pegar a exponencial de 5, menos 5 na verdade, vai dar um risco potencial de 0,07. Ou seja, mesmo que tudo esteja funcionando certinho, mas bota certinho nisso, mais do que certinho, ainda assim, o meu hospital, a minha clínica tem um risco potencial de 0,07. Isso significa o quê? Ainda assim, um acidente pode acontecer. Alguém pode tropeçar num fio e desligar a processadora, ou desligar a leitora de cassete na hora que está lendo o chassi, e com isso dar um problema, perder a imagem, enfim. O tecnólogo pode errar lá no KV, no MA, e com isso dar uma dose a mais no paciente. O paciente pode se mexer, e ao se mexer, você tem que executar de novo o exame. Isso é um risco, o paciente se mexer. Correto? Não é culpa sua, mas você tem que instruir o paciente, você tem que avisar, você tem que ter certeza que ele entendeu que você pediu para ele não funcionar. Talvez fazer até uma simulação, dizer, eu vou disparar, atenção, 1, 2, 3. Não dispara, vê se ele se mexe, porque de repente ele se assusta, vai sair agora eu tenho que parar e se mexe para depois parar, depois que você dá o 3, enfim. Tudo isso, se for, por exemplo, pediátrico, é mais complicado. Então, ainda assim você tem um risco de produzir mais radiação ou de você expor paciente, público, trabalhador, a uma dose desnecessária, uma dose que poderia ser evitada se você controlasse o risco de acontecer esse, digamos, acidente. Então, ainda que você tenha tudo top 10, você vai ter um risco potencial de 0,07. Certo? Por isso que nunca existe risco mínimo. Alguém poderia dizer, bom, e se eu fizer uma escala de 1 a 10, aí o CR der 10, eu botar exponencial de 10. Ok, você vai ter 0,000 alguma coisa. Mas aqui não é a questão de você ter um número menor, né, para dizer que é mínimo. A questão basicamente quer dizer que, primeiro, você não está no 1, obviamente, nem no 0,9, 0,8, mas que você está lá praticamente 0. Mas ainda assim, não é 0, não é risco 0. Alguma coisa pode acontecer, ok? Muito bem, vamos então agora para a prática. Então você tem os indicadores críticos, indicadores não críticos, e você vai avaliar se eles estão sendo cumpridos ou não. Então a gente usa geralmente uma escala de 0 a 5, que eu já mostrei porque o 0, né? Porque a exponencial lá do 0 vai dar 1, que é o risco máximo, e o 5 vai dar 0,007, que é um risco mínimo. Então, normalmente, o que pode ser? Aí depende, né, do livro que você lê e assim por diante. Tá? Então, pode ser 0, é inexistente ou inadequado. 1, sofrível. Então, vejam, existe
mas é sofrível. Pode ser, então, razoável. 3 é o bom. Normalmente, 3 é o cumprimento da norma, certo? 3 é porque está cumprindo a norma. 4 está cumprindo a norma acima do exigido. E 5, pô, o cara é nota 10, não quer nem nota 5, é nota 10 porque o cara faz tudo e se adianta nas coisas, tá? Bom, então, normalmente você está trabalhando com o valor 3, porque 3 nessa exponencial aqui dá um valor razoável de risco, certo? Digamos assim. Tá? Lembrando, então, que o 1 é situação plena de risco potencial, ou seja, a chance de dar errado é grande, vai acontecer e, principalmente, o dano causado pode ser irreversível. E se você for tudo ótimo, tudo beleza, tudo lindo, maravilhoso, ainda assim você tem um risco potencial mínimo, que é aquele risco intrínseco. É o risco que é próprio da máquina, que é próprio do ser humano eventualmente errar, certo? A gente tem pessoas que são ótimos profissionais, mas de vez em quando erram, podem, por qualquer motivo, errar. Então sempre há o risco, tá? Muito bem. Lembrando então que a gente trabalha com a média dos valores IC e INC, crítico e não crítico, certo? Isso tudo dá um número para o serviço, certo? Então você vai avaliar os equipamentos, os recursos humanos, os procedimentos, etc, etc, e vai ter um controle de risco total do serviço, ou seja, um valor, o risco potencial do serviço, certo? Assim como a gente avalia hotel por estrelas, assim como as universidades e os cursos de graduação são avaliados de 1 a 5, certo? Então você diz, o meu curso é nota 5, o meu curso é nota 4. A mesma coisa, tá? Você vai dar um número, certo? Vai chegar a um número, né? Vai calcular um número, que é o controle de risco, vai jogar isso na exponencial, vai ter o risco potencial. E aí você pode conhecer a situação do seu serviço. Pode ter uma ideia, né? Se seu serviço está com um risco razoável, um risco um pouquinho mais alto, um risco um pouquinho mais baixo, né? Inclusive comparar com outros serviços, se você tem 2 salas, ou 2 setores, ou 2 hospitais, ou 2 clínicas, né? Matriz, filial, você pode comparar entre elas também. Ok? Bom, então a gente chega neste gráfico, né? Depois de falar muito de matemática, alguns devem estar até meio atrapalhados aí para que tantos números, tantas equações. Então a gente tem então o quê? A exponencial, que é esse azul. Então esse é o azul da exponencial, que quando a exponencial tiver o valor 0 aqui, o risco é máximo, o risco potencial vale 1, né? Para exponencial de menos 0, certo? Então, o 0 aqui. Então, essa exponencial, quando o risco for 0, o risco potencial for 0, desculpa, o controle de risco for 0, o risco potencial é 1, ok? Muito bem. Esse valor mínimo aqui, no 5, né, basicamente estaria aqui, risco potencial intrínseco, ou seja, vai ter o risco independente de qualquer coisa, certo? Vai ter esse risco, mesmo com tudo controlado. Vejam aqui, então, esse número 3, certo? Que está aqui. Então, ele, como é que funciona? Veja que a gente disse que 3 era bom, né? 3 era seguir a legislação, tá tudo direitinho, já era um número bom. Veja que o risco potencial dele, quando eu fizer exponencial de menos 3, dá aqui, ó, tá? 0,05, basicamente. Ou seja, significa que o risco potencial é bem baixo. E se eu estou muito bom, o ótimo, etc., que seria o 4 e o 5, isso aqui agrega, em termos de risco potencial, ou diminuição do risco potencial, agrega muito pouco, certo? Não que a gente não tenha que perseguir esses valores, com certeza, mas mostra que eu não melhoro ou não diminuo muito o risco se eu
passar de 3 para 5. Ou eu não pioro se eu passar de 5 para 3. Tá? Eu perco um pouco. Outra coisa é, se todo mundo fosse 1, mais ou menos aqui, eu estaria trabalhando com um risco, vejam só, potencial de 0,45 mais ou menos. Então, vejam que todo mundo sendo sofrível, ou seja, ter, sei lá, poucos EPIs, pouco avental para ser usado, de repente tem um responsável técnico, mas não tem um substituto nas férias, eu fico sem. Enfim, a luminosidade do negatoscópio está muito fora do padrão, mas tem o negatoscópio, funciona, mas enfim, alguns problemas assim. Ainda assim, o risco potencial ele é alto, 0,45, mas não é lá perto do mar. Então vejam como abaixo de 2, de 1, vai gerar um aumento grande do risco. E 3 é um valor bem aceitável, ok? Então, basicamente é isso que a gente usa como um espaço que chama, né, espaço de aceitabilidade, matemática e graficamente mostrado, onde, então, eu não vou ter exatamente um valor único, né, que é essa linha forte aqui vermelha, valor único para dizer o que é inaceitável, certo? Um valor único para dizer o que é tolerável e um valor único para dizer o que é aceitável. Vou ter geralmente uma faixa. No momento que eu saio de uma faixa para outra, aí sim eu estou entrando nos espaços diferenciados. Tá? Então, como a gente conversou, o risco potencial intrínseco, o RPI, é o valor do risco potencial mínimo, que equivale a todo mundo estar na condição máxima 5. Certo? É o limite inferior, impossível de ser ultrapassado. Ou seja, pode estar tudo ok, ainda assim existe um erro humano que pode acontecer, a máquina parar, faltar luz, enfim, um acidente, o paciente, enfim, não ser colaborativo, etc. Existe o risco potencial aceitável, que ele está acima do 0,07, e até um valor definido, ou seja, eu vou dizer, eu quero até 0,1, 0,2, enfim. Você é que decide, né, ou enfim, ou se for o caso, a vigilância que define qual é esse valor. Então existe uma faixa de aceitável, ok? Onde se pressupõe que os benefícios superam os riscos. Então, de novo, há risco, o risco não pode ser retirado, mas eu estou considerando que o paciente, ou trabalhador, ou público que for naquela instituição, naquele serviço, ele vai receber um benefício que é muito maior que o risco, né, do que a radiação que ele vai estar se expondo, ou por ser público ali, por estar, enfim, esperando um paciente, ou passando ali perto, ou por trabalhar no local, ou mesmo o paciente se submetendo ao exame, certo? Então, risco potencial aceitável. Risco potencial tolerável, como eu disse, está nos limites entre aceitável e inaceitável, então é uma faixa de transição no qual você cumpre mais ou menos o mínimo das normas, certo? Mas você está ali no limite de que os benefícios talvez não sejam tão bons com relação aos riscos. Pode acontecer de você ter um risco, ter um dano maior que o benefício. Então você está ali no limite que você tem que rapidamente consertar, ok? Você não pode demorar. E aí, obviamente, o potencial inaceitável que está acima do limite, do aceitável e do até tolerável. Vejam que eu sempre chamei de risco potencial tolerável, porque sempre existe o risco. A gente não ignora, a gente não elimina. Por isso a gente diz, eu aceito o risco potencial, aceitável. Eu tolero, enquanto você providencia que seja ajustado o que tiver com problema. E, obviamente, eu não aceito, é inaceitável esse risco, certo? Tem que, basicamente, como a gente disse, fechar o serviço. Então, aqui a gente tem um exemplo com, de novo, um pouquinho mais completo. Então, eu tenho o risco potencial intrínseco, que é o mínimo aqui, com todo mundo cumprindo, 5. O risco potencial aceitável, que é o 3, certo? Está aqui o 3, então seria um 005, 006 mais ou menos, certo?
O potencial tolerável seria, bom, eu não cumpro o que a norma manda, mas eu estou próximo, eu estou no 2, né? Meus índices estão no 2 ali, certo? Um ponto abaixo, digamos assim. Então, isso daqui seria o risco ainda tolerável, né? Porque eu estou pensando que eu vou caminhar para o risco aceitável, né? Ou eventualmente tem um valor que 2,5, alguma coisa que eu entre nessa faixa, certo? E quando eu estou aqui com 1, mais ou menos, né? Pouco menos de 1 aqui, eu estou na faixa do inaceitável, certo? Então, esse valor aqui, o 0,4, ou pode ser 0,3, se eu quiser, aí vai ser o do próprio serviço, tá? Do serviço de radiodiagnóstico vai definir qual é o risco inaceitável, onde ele próprio vai fechar ou vai tomar as providências mais sérias para corrigir, e onde ele passa de tolerável para aceitável. Então, vou buscar aqui digamos, entre aspas, a perfeição, a qualidade do meu serviço através do risco. Medindo o risco, eu posso, de uma certa maneira, dizer qual é a qualidade do meu serviço. Essa é a ideia, certo? Então, essas faixas aqui podem ser dadas, por exemplo, pela vigilância. A vigilância pode implementar esse método, dizer, olha, a partir de agora, todos os hospitais, todos os serviços, etc., assim por diante, vão obedecer a esse cálculo, enfim, esse método de avaliação de risco, e deverão ter um risco abaixo de 0,2, 0,1, enfim, assim por diante. Bom, o professor Navarro, o Marcos Vinícius Navarro, ele fez essa avaliação de risco em vários serviços de diagnóstico na Bahia, mamografia, eu acho que tomo também, raio-x, etc. Então vocês podem ler o trabalho dele, mas só para ter uma ideia aqui, então ele classificou, por exemplo, licença sanitária, crítico. Se não tem, tá fechado, é 0. Ele é um risco potencial, dele classificou em umas categorias, né? Enfim, uma ideia dele que é o relativo a cumprimento de legislação, que é esse CL. Tá? Então é o grupo que ele avalia os indicadores de cumprimento de legislação. Tem responsabilidade técnica um radiologista? Tem. Ok, não tem, é crítico, fecha. Contratou só técnicos ou tecnólogos em radiodiagnóstico para fazer os exames. Também é legislação. Contratou, ok, só pessoal habilitado, é crítico. Se tem, ok, passou. Se não tem, 0, fecha. O levantamento radiométrico, ele tem a ver com a legislação que obriga, mas tem a ver com PR, que é proteção radiológica, certo? Aí ele diz o seguinte, é não crítico. Ele achou que é não crítico, ou seja, eventualmente, se o levantamento radiométrico não foi feito ou está atrasado, né, porque tem uma validade de 4 anos, passou da validade, não vou fechar. Por quê? Porque se tem a licença sanitária, porque foi feito cálculo de barreira. Se foi feito cálculo de barreira, o levantamento é só uma confirmação. Por exemplo, teste de aceite do equipamento. O que significa? Que quando foi comprado o equipamento, foi feitos os testes. Tem a ver com proteção radiológica, com produção de radiação e qualidade de imagem. Ele considerou não crítico. Programa de garantia da qualidade, a mesma coisa. Manutenção. Instrumento da empresa de manutenção, ele tem os instrumentos adequados para ver a produção da radiação, se o equipamento está funcionando, considerou não crítico. Registro do equipamento, só equipamentos oficiais, aprovados, registrados, nada de equipamento fake, equipamento contrabandeado, qualquer coisa, é crítico. Utilização do equipamento de raio-x fixo, móvel como fixo, etc. Eventualmente, se não tiver correto, não é crítico. A potência do equipamento é ser maior de 4 kW, 4.000 watts, é crítico. E assim por diante. Colimação é crítico, filtração é crítico. Agora, se o ângulo não estiver funcionando, é não crítico. Enfim, uma opção dele em classificar dessa forma. A vigilância pode classificar de outra forma, o próprio serviço pode eventualmente classificar de outra forma, ok? Aqui já foi, a partir daquele estudo do professor Marcos Navarro, o Marco Antônio Bertoncini Andrade, né, o nosso funcionário, nosso servidor,
ele então fez para mamografia, então ele botou não existe ou inadequado, situação sofrível é 1, situação razoável 2, bom, ótimo, e ele considerou excelente. Eu apresentei antes para você como bom e muito bom e ótimo. Talvez a palavra bom, ótimo, excelente aqui é o de menos. Importante é você ter a classificação 3, 4 ou 5, sendo que 3 é o que ele chama de padrão regulatório e ele chama aqui de benefício potencial, ou seja, eu diminuir muito o risco, aumentando o benefício. E aqui é a situação de risco realmente de acontecer um problema sério. Então, por exemplo, quando o Marco Antônio fez o estudo com a mamografia, ele descobriu de 85 serviços de mamografia, não tinha licença sanitária, certo? 2, que dentro da classificação dele seria o número 1, sofrível, a classificação 1 de sofrível, foi vencido sem pedido de renovação. Ele considerou razoável, vencida com pedido de renovação com protocolo de solicitação do alvará inicial, ou seja, venceu, mas já pediu protocolo. Então você vai ficar 30 dias, entre aspas, sem validação, né? O 51, licença válida, que é a norma, tem que ter. Ele considerou 4, ótimo, quem está com a licença válida e antes de vencer, sei lá, um mês antes de vencer, já fez o pedido de renovação. Então ele disse, pô, esse cara tá prevendo a mesma coisa. Porque se ele faz o pedido depois de vencer, ele é 2. Se ele faz antes de vencer, então ele é 4. E se ele fez isso, pediu a renovação sempre, ou nos últimos 2 anos, ele nunca deixou vencer, sempre pediu antes, durante 2 anos, 3 anos, enfim, ele considera isso então como uma ótima preocupação. E se ele se preocupa com não vencer a licença, significa que ele controla bem os riscos, ele gerencia bem. Já a luminância do negatoscópio, ele considerou sofrível menor que 2.700. Na verdade, 3.000 é a norma, né? Então entre 2.700 e 3.000 ele aceitou como razoável e ele é não crítico, né? Ótimo, com controle de luminância, seja, é medido semanalmente, mensalmente, etc. E além disso é acima de 3.000. E excelente se a uniformidade, ou seja, das 5 posições, se eu medir aqui, medir a luz aqui, a luz aqui e a luz aqui, esses valores de luz do negatoscópio são sempre iguais, né? E mais aqui no meio. Então, esses 5 pontos, se eu medir e for sempre próximo, né? Menor que 10% de diferença, considerou como excelente, ou seja, você tem um ótimo negatoscópio, certo? Então, você tem vários desses índices, certo? Que são calculados dentro daquela matemática toda. Aí você chega a um controle de risco, que vão ser valores entre 0 e 5. Então ele conseguiu muitos, 25% dos 85 estabelecimentos estão aqui abaixo do 0,55, né? Que eu falei, que é o aceitável, certo? Mais ou menos outros 25% estão abaixo do 0,11 aqui, que seria perto do nível 2 aqui, então isso aqui é aceitável, isso aqui ainda está dentro da faixa tolerável, e ele descobriu alguns que estão fora, ou seja, aquele que não tem licença, automaticamente zerou, ok? Então aqui dá uma ideia. Então eu posso dizer o quê? Que esse estabelecimento aqui, ele tem um risco menor do que esse, que é muito menor do que esse aqui, por exemplo, tá? Então eu tenho todas essas situações aqui, então eu posso comparar. Bom, o meu estabelecimento está aqui, mas eu quero passar para cá, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Bom, você vê qual teu índice que vale 2, vale 1, por exemplo. Como eu faço para transformar ele em 3 ou num 4? Aí eu vou arrumar aquela matemática lá e de repente eu posso pular, arrumando 2, 3 índices, eu posso pular daqui de baixo, aqui, e ter menor risco. Isso é gerenciar o risco, é diminuir o risco. Muito bem. Terminando então, o que a gente tem?
que esse modelo de avaliação de risco, ele permite avaliar os riscos, dar uma certa importância para eles, um grau de comparação entre os riscos e entre os indicadores, propriamente dito, né? E ver se eles estão dentro de um espaço, né? Dentro do nível de aceitabilidade, certo? Isso também ajuda a entender as especificidades de cada técnica, né? Mamografia, tomografia, radiologia convencional. Então, para algumas técnicas, por exemplo, você ter variação de KV na tomografia é muito difícil, o equipamento é altamente regulado. Você pode ter o quê? A mesa não se locomover corretamente, os cortes saírem diferentes. Então, o corte na mesa, ou o movimento da mesa que vai dar o corte, isso pode ser ter um risco maior de um diagnóstico errado, enfim, de uma qualidade menor na imagem, do que a tensão e corrente no aparelho de radiologia convencional, que é muito mais fácil de ele se descontrolar ou dar errado, certo? Então isso também você pode ver que, olha, eu aumentei muito o risco da tomografia por alguns erros que na radiologia convencional não vão interferir, ou que na mamografia não vão interferir, e vice-versa. Algumas coisas da mamografia são mais importantes, geram um risco maior de imagem de baixa qualidade, mais dose no paciente, eventualmente mais dose no trabalhador também, do que na radiologia convencional, certo? E aí a gente pode, então, como o professor Navarro já fez uma adaptação, digamos assim, um ajuste desse modelo para o radiodiagnóstico, como seria implementar isso no radiodiagnóstico, e você também pode fazer pequenas adaptações em termos de o que você vai considerar nessa sua escala de 1 a 5, o que você vai considerar índices críticos, índices não críticos, né? Para, tipo, fechar ou parar de funcionar um determinado setor, tá? Em relação a outros. Também dá uma descrição, esse modelo, da situação que você está, e como eu disse, ajuda a encontrar a explicação por que você está com risco alto, porque tem alguns indicadores que estão lá sofrível, né, como alguns colocaram. Você pode também mostrar graficamente para o seu supervisor ou para o representante legal como é que está a situação, mostrando, olha, se a gente mudar esses valores, a gente vai mais para baixo da curva, mais para cima da curva e assim por diante. Também é possível classificar e comparar, como eu disse, os procedimentos entre setores, entre serviços, hospitais, pode ser facilmente comparável, certo? E ainda, quando você tem um risco potencial ou inaceitável ou eventualmente tolerável, você consegue ver nesse modelo, certo? Com os vários indicadores, quais são os indicadores que você deve atuar mais rapidamente, quais são as prioridades. Ora, aqueles indicadores que são nível 2, nível 1, por exemplo, até nível 0, que você tem que passar eles imediatamente para o nível 3, por exemplo. Tá? E se você quiser melhorar ainda mais, passar para o nível 4 ou nível 5. Então, isso tudo facilita e muito justamente a sua gestão do risco, né? O seu gerenciamento do risco. Ok? Então, essa foi a nossa apresentação sobre gerenciamento de risco, baseado então no material, digamos, desenvolvido ou adaptado da indústria, certo? Da indústria mecânica, da indústria civil, enfim, dessa área técnica, para a área da saúde, principalmente o radiodiagnóstico, feito então pelo professor Navarro, que está disponível já o livro dele, ele escreveu um livro sobre esse assunto, como também tem a dissertação de mestrado do Marco Antônio Bertoncini, que aplicou essa técnica, essa metodologia, foi apresentada por Navarro, ele utilizou com algumas, lógico, algumas, como a gente diz, adaptações, com alguns ajustes, especificamente para mamografia, e aplicou isso nos serviços de mamografia aqui de Santa Catarina, ok? Então eu agradeço a todos a atenção e espero vocês na próxima aula
desse nosso curso de proteção radiológica do curso superior de tecnologia em radiologia do IFSC. Até mais!